versículo de número 4 de Judas. Diz assim a palavra do Senhor em Judas, versículo 4: Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos. Pai de toda glória, de toda sabedoria e entendimento, rogamos a Ti a iluminação do Teu Espírito, para que através desta iluminação a Tua palavra tenha a compreensão correta, a aplicação correta e o uso correto, Senhor, desta palavra que é santa. Assim oramos no nome de Cristo. Amém. Irmãos, Judas, irmão de Jesus, ele percebe o perigo que está rondando a igreja ou dentro da igreja, e vendo este perigo, ele adverte a igreja através de uma carta que fica conhecida como carta de Judas, o irmão do Senhor. E Judas, nesta carta, tem algumas preocupações em alertar aos irmãos. Em todas as épocas, em todas as eras, a igreja foi atacada por heresias. A igreja foi atacada por falsos profetas, falsos mestres, por falsos ensinadores, falsos doutrinadores. E que algumas dessas doutrinas, elas conseguiram êxito no meio da igreja, e que hoje estão aí andando paralelamente com a igreja. Surgiu em 1800 e alguma coisa um sujeito chamado Charles Taze Russell, e que ele dizia que Jesus não era filho de Deus, dizia que nós não temos alma, dizia que a alma é o sangue, dizia que o Espírito Santo não era Deus, e ele começou a ensinar estas heresias para poucas pessoas, e estas heresias foram contaminando algumas pessoas dentro da igreja, de forma que surgiram as testemunhas de Jeová, que andam paralelamente com a igreja do Senhor. E este sujeito era presbiteriano, para nossa vergonha. Surgiu dentro da igreja também um movimento chamado de Mormons, que Joseph Smith, ele teve uma suposta revelação, e esta lá em Utah, no estado dos Estados Unidos, e esta revelação, o anjo Moroni revelou para ele tábuas de ouro, e ele escreveu um outro evangelho, o evangelho dos Mormons, segundo Joseph Smith, que não tem nada a ver com o nosso evangelho, usa a nossa Bíblia só como pretexto, e anda paralelamente conosco a igreja dos Mormons. Seus templos são templos suntuosos, situados nas mais caras praças onde eles chegam. Em Sobral são templos que pegam um terreno muito grande, porque eles fazem outras construções. Surgiu Ellen G. White, e antes dela surgiu o Guilherme Miller, com ensinamentos a respeito da previsão da vida de Jesus, e ele errou várias vezes quando Jesus viria, porque ele marcou 3 vezes para Jesus vir e Jesus não veio. Ele se decepcionou, voltou para a Igreja Batista. Mas Ellen G. White ouviu Guilherme Miller, e junto com os outros adeptos de Guilherme Miller, ela disse que teve uma revelação, uma visão do céu, com o céu aberto, e dentro da Arca da Aliança estavam as tábuas da lei, e o 4º mandamento estava circulado. Era apenas igreja adventista, com Guilherme Miller, por causa do advento, da vinda de Cristo. Com Ellen G. White passou a ser a igreja adventista do 7º dia, e anda paralelamente com a igreja de Cristo.
Muitas doutrinas estão surgindo falsas dentro da igreja, com igrejas que não acreditam mais que o Espírito Santo seja Deus, não acreditam na Trindade, e se dizem igrejas cristãs e estão andando paralelamente com a igreja de Cristo. Surgiu um sujeito chamado Edir Macedo, que primeiramente foi convertido em uma igreja pentecostal, brigou lá dentro, saiu, ele, Valdomiro Santiago e o R.R. Soares fundaram a Igreja Universal do Reino de Deus. Edir Macedo brigou com o R.R. Soares, que é seu cunhado, saiu, fundou a Igreja da Graça, junto com R.R. Soares, ou melhor, junto com Valdomiro Santiago. Valdomiro Santiago brigou com Edir Macedo, criou a Igreja Mundial do Poder de Deus, e essas igrejas andam paralelamente com a Igreja do Senhor. Não são igrejas, a Igreja Presbiteriana do Brasil não reconhece como igreja cristã, são seitas e andam paralelamente com a Igreja do Senhor. Judas tinha razão em se preocupar com os falsos ensinadores, com as falsas doutrinas, com os falsos ensinamentos que surgem dentro da igreja e que de repente levam muitos a crerem de forma errada. E esses falsos mestres, falsos ensinadores, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores começam a ensinar ensinamentos distorcidos da palavra de Deus, e a igreja passa a ter prejuízo. Hoje nós temos um grande prejuízo. Quando se fala de igreja evangélica, as pessoas acham que nós somos iguais a Deus é Amor, a Universal, a Mundial, a Igreja da Graça. Nós estamos no prejuízo por causa de falsos ensinadores, falsos profetas, falsos mestres, que se introduziram na igreja e desfiguraram a igreja. Quem é o inimigo? No versículo de número 3, nós vimos que Judas nos chama para a batalha, nos chama para defender a fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Judas nos chama para militar, batalhar, defender, entrar na guerra contra as falsas doutrinas, defendendo a fé que uma vez por todas foi dada aos santos, que é o corpo de doutrina, de ensinamentos que foi dado pelos apóstolos e por Jesus Cristo. Uma vez por todas, não pode sofrer modificação, porque já foi dado uma vez por todas, foi finalizada, ponto final. Não pode sofrer mais nenhuma modificação nem alteração. Mas no versículo de número 4, o Judas, irmão de Jesus, nos mostra quem é o inimigo, nos chama para a batalha, nos chama para defender a fé evangélica, a fé que uma vez por todas foi dada aos santos. E agora ele aponta contra quem nós temos que batalhar. Quem é o nosso inimigo? Versículo de número 4, ele diz: pois certos indivíduos, no versículo 3 ele diz: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, com os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Judas nos chama para a batalha e agora diz com quem nós temos que batalhar. Contra quem? Quem é o nosso inimigo? Certos indivíduos que se introduziram com dissimulação dentro da igreja. Por isso, Judas adverte a igreja, e naquela época, Judas está advertindo o perigo do antinomismo e do gnosticismo
Pedro estava combatendo o gnosticismo, Judas ele vai contra o antinomismo e o gnosticismo. Eram essas duas correntes mais perigosas que haviam naquela época ameaçando a sã doutrina. O que é o antinomismo? O antinomismo é a doutrina que se pauta no princípio de que para ser cristão basta ter fé, rejeitando as normas de conduta estabelecidas pelos 10 mandamentos ou pela lei mosaica. Antinomismo é contrário à lei, oposição aos preceitos, normas, regras. Então o antinomismo dizia: a graça de Deus nos liberta do poder da lei, ou dos princípios, ou da obediência à lei. Transformam a graça de Deus em libertinagem. Não importa, porque a graça de Deus, se nós temos a graça de Deus, nós podemos fazer o que quiser, nós não estamos obrigados a obedecermos à lei, ou princípios que sejam éticos, morais. Não precisamos mais disso, porque a graça de Deus nos poupa disso, nos livra disso. Isto era o que pregava o antinomismo. O gnosticismo dizia que nós somos salvos pelo conhecimento, não pela graça salvadora de Cristo. O corpo é mau, o espírito é bom. Se o espírito é bom e o corpo é mau, eu posso fazer o que quiser com o meu corpo, porque o meu corpo, ele é mau mesmo. E eu quero dizer para os irmãos que tem algumas igrejas que se dizem cristãs que seguem este princípio. Conversando outro dia com algumas pessoas de uma certa igreja, e eles, então, o corpo nunca se converte mesmo, então não importa, esse corpo aqui, ou seja, o corpo é mau, a carne nunca se converte mesmo, então essa carne ela nunca vai se converter. O corpo é mau, o espírito é bom. Até hoje, essa doutrina que era lá do gnosticismo, antes de Cristo, está dentro de determinadas igrejas que se dizem cristãs, e aqui tem uma igreja dessas, em Acaraú. Então é perigoso, nós temos que estar alertas. Então eram essas duas doutrinas basicamente que estavam permeando e estavam ameaçando o bom andamento da igreja e a pureza da igreja e a sã doutrina da igreja. O antinomismo: só basta a fé, só basta a graça. Tendo fé, o que importa? Deus quer saber do coração, então não importa o que eu faça. Muito parecido com a posição de muitas pessoas hoje. A maioria das pessoas hoje creem assim: não preciso desse negócio de estar em igreja, eu não preciso desse negócio de estar obedecendo lá pastor, ou então Bíblia, andar com Bíblia, eu não preciso disso. O importante é se eu tenho fé, Deus quer saber da minha fé. Ali na praça está cheio de gente assim na quadrilha, porque eles acham que o importante é só ter fé. Obedecer a Deus não precisa. Isto é um antinomismo. Antinomismo, nomismo vem de lei. Então, antinomismo é contra a lei, contra normas, contra regras, contra princípios. Não preciso me submeter a isso para servir a Deus. Eu sirvo a Deus do meu jeito. Isto é antinomismo. São duas ideias contrárias, opostas. Sirvo a Deus do meu jeito. Como é que eu sirvo a Deus? Do meu jeito. Então eu não sirvo a Deus, eu sirvo a mim mesmo. Então, era este o panorama quando Judas escreveu a sua carta. Por isso que ela é para todas as eras, porque o panorama não mudou, o panorama continuou o mesmo e está piorando. Por isso essa carta é para os santos e amados e guardados em Cristo Jesus, para a igreja, para nós, para todas as épocas. E uma primeira coisa que Judas mostra desses inimigos que ele aponta, quem são eles? São os que são dissimulados, esses falsos ensinadores, certos indivíduos, usa essa expressão, certos indivíduos, não era apenas um, eram vários, que estavam chegando dentro da igreja, e eles dizem que pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Primeira coisa que Judas diz, que eles são dissimulados. Você sabe o que é ser dissimulado?
se introduzir com dissimulação, eles entram disfarçadamente, secretamente. Esse é o termo literal da palavra dissimulado no original. Disfarçadamente, secretamente. Então estes falsos mestres, falsos pastores, eles entram dissimuladamente, disfarçadamente. Eles não vão entrar com a sua face real, porque a igreja não iria permitir que eles entrassem com a sua face real do mal, do pecado, da destruição. A igreja não iria aceitar. Para entrarem e conquistarem a igreja, conquistarem os irmãos da igreja, eles precisam disfarçar-se de ovelhas. São lobos disfarçados de ovelhas. Eles não podem chegar com a face de lobo, porque se chegar com a face de lobo perto das ovelhas, as ovelhas vão fugir dele, porque a ovelha não chega perto de lobo. Quando a ovelha vê o lobo, ela quer fugir. Mas se o lobo chega disfarçado de ovelha, aí as ovelhas aceitam que eles se aproximem, ou que ele se aproxime, porque ela acha que é outra ovelha, tem cheiro de ovelha, tem pele de ovelha, então se aproxima de forma sorrateira, igual uma serpente, se esgueirando, secretamente, disfarçadamente, ele adentra aos arraiais do povo de Deus. Mas você sabe por que eles adentram os arraiais do povo de Deus? Vocês sabem por que eles chegam disfarçadamente e a igreja não percebe? Jesus já falava sobre isso. Mateus capítulo 13, verso 25. E depois o verso de número 28. Mateus 13, 25, depois o verso 28. Vamos ler o 24 e 25. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Verso de número 28. Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhes perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Jesus diz que, contando a parábola, diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. A boa semente é o evangelho puro, o evangelho genuíno, que foi semeado. Jesus veio e semeou a boa semente no terreno, no campo. Mas veio o inimigo, diz o versículo de número 25, ou 26, melhor dizendo, desculpem, verso 25. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Os trabalhadores não ficaram vigiando. Os trabalhadores semearam a boa semente e dormiram. Não ficaram vigiando se os pássaros viriam comer. Não ficaram vigiando se alguém viria para atrapalhar ou sabotar as suas plantações. Eles dormiram, e quando o inimigo viu que eles dormiram, veio à noite e semeou o joio no meio do trigo. Jesus, ele diz que
Os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos pregadores, eles se enveredam por dentro da igreja, porque a igreja dorme. A igreja não fica vigilante. A igreja não fica observando a sã doutrina. E o inimigo chega e lança a sua falsa doutrina, e a igreja vai deixando, está dormindo. E por que a igreja dorme? Quando é que a igreja dorme? A igreja dorme porque não é vigilante. Por que não é vigilante? Porque não sabe vigiar, porque não tem habilidade suficiente, conhecimento suficiente para saber quando é que está chegando a falsa doutrina. Ou se tem conhecimento suficiente para saber quando está chegando a falsa doutrina, vê a falsa doutrina chegar, mas acha que é uma coisa que não vai trazer nenhum problema, e começa a aceitar aquela conduta, aquela nova forma de ser, aquela nova forma de fazer culto, aquela nova forma de se comportar, vai achando que não tem nada demais. E aí o inimigo vai se enveredando, e a igreja dormindo, sem ser vigilante, e um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. É uma coisinha que parece ingênua, um bater palmas dentro da igreja, parece ingênuo, né? O nosso general é Cristo, sei quem... parece, né? Até... Aí começa a se animar, aí começa a se remexer, aí depois da palma já vem um bracinho para cá, para lá, aí depois já vem a coreografia, aí daqui a pouco já tem um grupo de dança dentro da igreja, daqui a pouco já tem um pouco de fermento, leveda toda a massa. A igreja não fica vigilante, dorme, e acha que está indo tudo bem, e o inimigo chega, e vai e semeia a semente ruim, a semente má, e a falsa doutrina começa a chegar dentro da igreja. E quando a igreja, o pastor, ou a direção da igreja, o conselho da igreja, vai querer tomar as rédeas, os falsos mestres já têm um grupo grande dentro da igreja, e o pastor, com medo de perder muitos membros na igreja, cede para eles, porque senão eles saem e vão colocar uma igreja para eles, porque eles são os falsos mestres que se infiltraram dissimuladamente dentro da igreja, sorrateiramente se infiltraram de forma secreta, lobos vestidos de cordeiro, e contaminaram toda a igreja. Veio o inimigo à noite e lançou a má semente. Veio um certo homem, lançou a boa semente no seu campo, mas o inimigo à noite, enquanto os trabalhadores dormiam, lançou a má semente. Não vamos dormir, vamos ficar alertas, vamos ficar vigilantes, para que não possamos ter falsos mestres, falsos ensinadores, semeando a má semente no meio da igreja, para que nós alertas fiquemos. Pode ser um cânticozinho para ensinar para crianças, está errado, vamos corrigir. É um cântico que nós cantamos aqui, está errado, vamos corrigir. Nosso irmão Júnior Parente tinha um cântico que a gente cantava aqui, e ele dizia: pastor, eu me sinto mal com esse cântico, porque esse cântico diz assim, assim, eu não me sinto bem com esse cântico. E eu fui observar, realmente o cântico não estava bem correto. Isso é bom, está vigilante. Os irmãos aprenderam a vigiar. O Heronildo chegou em casa dizendo: tem um cântico que nós vamos cantar lá na igreja, estamos com dúvida, eu e a Eugênia, eu queria que você visse para tal. E eu fui analisar o cântico, porque nós temos que estar vigilantes. Ouçam os irmãos. A doutrina dentro das igrejas, elas entram mais pelos cânticos do que pela palavra. Ouçam bem os irmãos isso. Porque nas igrejas não tem doutrina, mas tem muito cântico, e eles acreditam que o cântico é inspirado. Eles acreditam que quando a pessoa faz um cântico, foi Deus que deu, inspirado por Deus, e aquilo é como se fosse a própria palavra de Deus, e eles seguem a doutrina dos cânticos e não a doutrina da palavra.
Por isso que já dizia Agostinho de Hipona, do quarto século, ele dizia: me apresenta a tua liturgia, me apresenta a tua inologia, que eu te apresento a tua teologia. Me diz o que é que tu cantas, que eu te digo o que é que tu crês. Me diz o que é que tu cantas, que eu te digo o que é que tu crês. E tem pessoas que acham que não, isso é ser, não, irmãos, isso é ser vigilante, para que o inimigo não semeie a má semente e desfigure a igreja. Várias igrejas estão aí, falsas, porque começou com isto, a igreja foi aceitando, achando que não tinha nada demais, criou um Edir Macedo da vida, criou um R.R. Soares da vida, criou um Valdomiro Santiago da vida, criou um Agenor Duque, que já brigou com Valdomiro Santiago, que era da igreja de Valdomiro Santiago, brigou com Valdomiro Santiago e criou a igreja da plenitude do poder de Deus, um dos maiores hereges que existe hoje dentro do Brasil, chama-se Agenor Duque. E tem gente que tem eles por homens de Deus, porque eles estão disfarçados, eles são lobos vestidos de cordeiro, e ainda está enganando muita gente, porque entraram sorrateiramente dentro da igreja, e se apoderaram da igreja, e se aproveitaram da igreja, porque a igreja dormiu, porque a igreja estava em um sono profundo. Desperta, ó tu que dormes, diz a palavra do Senhor, e o Senhor te exaltará. A igreja tem que despertar do sono, e a igreja só pode despertar do sono através da doutrina. Nada pode despertar a igreja do sono se não for a sã doutrina, a palavra de Deus. Todas as vezes que o povo de Deus, desde o Antigo Testamento, eles pegavam a lei e liam, havia arrependimento, havia quebrantamento, o povo voltava a adorar a Deus como era para ser adorado. Quando eles pegavam o rolo da palavra de Deus, os pergaminhos que estavam esquecidos, e começavam a ler, havia quebrantamento, havia arrependimento, o povo restaurava os muros de Jerusalém, o povo restaurava o templo. Através da leitura da palavra de Deus, eles voltavam para o princípio, para as bases da fé. Foi assim com a reforma protestante, foi Lutero lendo a palavra de Deus. Romanos capítulo 1, verso 17, e o justo viverá por fé. Isto foi um clique na cabeça de Lutero, e a partir daí Lutero começou a dizer: é por fé, não é por obras, não é por indulgências, não é por imagem, não é por santos, é apenas por Cristo, solos Christus, sola fide, sola gratia, sola escritura, é somente isso. A igreja desperta com a palavra, a igreja está alerta, vigilante quando conhece a palavra. Sem conhecer a palavra, ninguém pode ficar vigilante. Sem conhecer a doutrina, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ninguém pode ser santificado, ninguém pode crescer, ser edificado sem estar na palavra. Aquele que ouve minhas palavras e pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Você é edificado na palavra, para que quando lançar a falsa semente, a má semente, a igreja está alerta, não está dormindo, porque a igreja já sofreu demais por falsos semeadores, por inimigos que entraram na igreja e semearam a má semente, e cresceu o joio no meio do trigo, e que não pode ser arrancado agora. Só no último dia, disse Jesus, é que este joio vai ser arrancado. O joio é algo muito parecido com o trigo. O joio é algo muito parecido com o trigo, joio, mas é uma erva daninha. De longe ninguém percebe. Tanto joio e trigo no mesmo campo, de longe ninguém percebe. Você pensa que tudo é trigo. Mas quando você se aproxima e vai observar, é trigo e é joio. Eles são dissimulados, disfarçados, secretamente. Estes falsos profetas, falsos mestres, eles podem tanto virem de fora da igreja como de dentro da própria igreja. Atos capítulo 20, versos 29 e 30. Atos capítulo 20,
versículo 29 e 30. Diz assim a palavra do Senhor: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Olha aí, irmãos, que coisa tremenda isso. Isto é o apóstolo Paulo falando. O apóstolo Paulo doutrinou a igreja, ensinou a igreja, com a sã doutrina, com a mais pura sã doutrina. Um homem ser usado por Deus igual ao apóstolo Paulo nunca existiu, nem vai existir, para ensinar a sã doutrina. E aqui é o próprio apóstolo Paulo, quando ele ia sair da igreja, ia sair dali, porque ele disse que o meu rosto vocês não vão ver mais, porque eu não vou voltar mais aqui. O apóstolo Paulo já estava avançado em idade, e ele tinha outras missões para fazer. O apóstolo Paulo era um homem que andava o mundo todo, pregando o evangelho. O apóstolo Paulo foi um missionário itinerante, um homem que deu a vida. O negócio dele era pregar, fundando igreja, chegava, fundava, organizava, e deixava lá os presbíteros, ia para outro canto, outra cidade, pregava, fundava a igreja, deixava lá os presbíteros, e escrevia cartas para essas igrejas, para saber como é que elas estavam, para organizar, para dizer: olha, vocês estão assim, eu estou sabendo que está acontecendo isso assim, assim. Escrevia cartas para as igrejas, para poder orientar de longe a igreja. Se fosse hoje, ele mandaria, ele estaria com o WhatsApp, ou então com o YouTube, mandando vídeos e colocando, falando diretamente. Mas antigamente só existia carta, então ele mandava cartas e mais cartas. Por isso nós temos 13 cartas dele aqui na palavra de Deus, do apóstolo Paulo, um homem preocupadíssimo com a igreja. E quando ele vai sair dali, ele diz: olha, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes. Veja a expressão urgente, a expressão latente, forte, impactante que o apóstolo Paulo usa. Eu sei que no meio de vós penetrarão lobos vorazes. Você sabe o que é um lobo voraz? É um lobo altamente feroz, faminto, correndo atrás da presa. Eu assisto muito vídeo de animais e tem uns lobos, eles são lindos, os lobos. Tem várias espécies de lobos e eles são muito bonitos, a sua pelugem, sua forma, mas são muito selvagens. O lobo tem uma ira incontrolável entre eles mesmos, e quando vai pegar a presa, é sem misericórdia, sem dó, incansável. Eles não cansam, eles conseguem manter 45 quilômetros correndo durante vários quilômetros e vários quilômetros de distância, e a presa não consegue, embora corra mais rápido, mas uma hora vai cansar, e quando elas cansam, eles caem para cima. E eles não matam para comer, eles comem as presas vivas, as presas berrando, mugindo, e eles comendo elas vivas. Lobos vorazes penetrarão, virão de fora. Esses vêm de fora. Eu sei que depois da minha partida, lobos vorazes penetrarão. Eles não estão aqui porque eu estou aqui, mas quando eu sair, eles vão penetrar aqui no meio de vós. Lobos vorazes, aí ele diz: lobos vorazes que não pouparão o rebanho, que não vão ter pena do rebanho. Eles vão chegar para causar destroço entre o rebanho. Eles não vão poupar o rebanho, eles vão chegar para causar um grande estrago no rebanho. Lobos vorazes, aqueles que já vêm com o propósito do mal, aqueles que já vêm premeditado, aqueles que vêm para se aproveitar, para se alimentar do rebanho, sem dó, sem piedade do rebanho, ou seja, sem ter dó da fé deles, sem ter dó de estar distorcendo a sã doutrina, sem ter dó de estar ensinando coisas que não vêm de Deus, porque o lobo não se preocupa com a ovelha, não se preocupa com o rebanho, não se preocupa onde vai morder. Jesus disse: o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas.
Mas o lobo, ele vem para devorar as ovelhas. E o apóstolo Paulo dizendo: quando eu sair daqui, eu sei, eu tenho certeza, quando eu sair daqui, isso deveria doer muito no coração do apóstolo Paulo, que vão se introduzir no meio de vocês lobos vorazes, que não vão poupar o rebanho. Aqueles irmãos que o apóstolo Paulo orava por eles, ensinava ali diligentemente, que tinha todo amor. O apóstolo Paulo sabia que ia chegar alguém para destruir tudo que ele havia feito. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Esses vêm de fora. E que dentre vós mesmos, agora esses estão dentro da igreja já. Esses não vêm mais de fora, porque os lobos, os falsos mestres, eles podem vir de fora e podem vir de dentro da própria igreja. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Você está vendo qual é o interesse? E dentre vós mesmos, vocês que eu preguei, que ouviram pregar, que provavelmente eu tenha batizado, embora o apóstolo Paulo não tenha batizado muitos, mas batizou, fiz profissão de fé. Dentre vocês mesmos vai se levantar alguém ensinando heresias, coisas pervertidas, para arrastar as ovelhas atrás dele, o rebanho atrás dele, para arrastar discípulos atrás dele. Então eles vão falar coisas pervertidas, vão falar coisas que vocês gostam de ouvir, eles vão falar coisas que vocês que vai afagar o ego de vocês. Ele vai ser aquele que vai ser o cara que é o bonzão, ele vai ser o cara que vai ser aquele que, não, está tudo bem, aquele cara amigão que está toda hora lá e vai, e etc, mas está ensinando ensinamentos pervertidos, só para arrastar membros atrás dele. O interesse dele é desviar as ovelhas da sã doutrina, desencaminhar da sã doutrina. Quantas e quantas vezes eu já vi igrejas sofrendo porque pessoas dentro da igreja, que era aquele cara que estava ali, e chegava, e era amigo, e ajudava e tal, e começou a lançar doutrina falsa aqui, outra ali, e começou, e daqui a pouco ele sai da igreja e leva um mundo de gente, a igreja fica vazia, e o pastor vai sofrer de novo, pregando, para que a igreja se desenvolva. E daqui a pouco aparece outro e arrasta outro bocado. Porque a igreja não vigiou como deveria vigiar. O pastor começou a abrir concessões. O camarada tinha um dízimo alto. Dízimo alto assim, porque dízimo é dízimo, mas o volume de dinheiro era grande. O pastor foi deixando. Daqui a pouco o pastor perde o controle da doutrina, não pode mais pregar a sã doutrina, porque já está a igreja contaminada, porque não está alerta, vigilante. Por isso que o pastor Ricardo, nas igrejas que passou, nunca teve ninguém para arrastar ninguém de dentro da igreja, porque quando queria se manifestar, já visualizava e via o que o lobo estava querendo fazer dentro do rebanho, e já agia, e quando cortava 2, 3, 4, para livrar o rebanho inteiro, porque se deixasse, quanto mais tempo passa, mais contamina. Então você tem que cortar as raízes do câncer, você tem que cortar todas as raízes para ver se ele não come mais o tecido. Então tem que arrancar pela raiz. Então, irmãos, a sã doutrina, ela é algo que deve ser
o alvo nosso e os nossos inimigos são aqueles que estão dissimuladamente ensinando falsas doutrinas. Nós temos que ir contra eles, contra os seus ensinamentos. Eles são dissimulados, é o que nos diz Judas, mas não só dissimulados. No versículo 4 de Judas, Judas diz: pois certos indivíduos se introduzirão com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Além de dissimulados, eles são ímpios. Judas diz que esse tipo de gente não nasceu de novo. São ímpios que estão dentro da igreja, como uma porca que se lavou e momentaneamente está limpo. Aparentemente. É um cão que vomitou, mas continua cão. Não deixou de ser cão, apenas vomitou a sujeira, temporariamente, porque volta para comer o seu vômito. É a porca que, lavada, depois volta para se espojar na lama. Há uma grande diferença entre a ovelha e o porco. O porco cai na lama e se esbanja na lama, se sente confortável. A ovelha, quando cai na lama, ela não se sente confortável, ela quer sair, porque a lama vai encharcar a sua lã, vai deixá-la pesada. Ela não gosta da lama. A ovelha, ela quer sempre estar limpa. Você olha uma ovelha, ela sempre está alvinha. A diferença entre o ímpio e o crente é que o ímpio, ele se esbalda na lama e se sente confortável, bem na lama. O crente, quando cai na lama, ele se sente mal. Ele quer sair daquela lama, ele quer se limpar daquela lama, porque é ovelha. Ovelha não se acostuma com a lama. O porco não. O porco ama a lama. Por isso, Judas diz que estes falsos mestres, eles são ímpios. Eles são ímpios, não são convertidos. São homens maus que estão dentro da igreja, disfarçados de crentes, disfarçados de servos de Deus. São homens ímpios na sua forma de pensar e de agir, que enganam as pessoas. Veja aí 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor em 2 epístola de Paulo a Timóteo 3, 5. Ou segunda de Paulo a Timóteo, eu estou na primeira. Deixa eu ir para a segunda epístola de Paulo a Timóteo 3, 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Paulo está escrevendo a Timóteo, falando sobre nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados,
mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Aí ele diz: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Tendo forma de piedade, mas negando-lhe o poder. São os falsos mestres ímpios dentro da igreja, que tem forma de piedade, canta os cânticos que nós cantamos, usa a Bíblia que nós usamos, mesmo distorcendo, mas usa, ora, tem forma de piedade. Quando você vê um falso pastor destes na televisão, você olha e diz: que homem piedoso, a oração o cara é piedoso, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder, porque o poder está nas mãos deles, não está na mão de Deus. O poder está nas mãos deles. Eu faço, eu determino, eu digo, é o meu suor, é a minha mão que vai ser posta sobre a sua cabeça. O poder está nele e não em Deus. Não leva o povo a acreditar em Deus, mas neles, porque o intuito deles é arrastar discípulos atrás deles. O intuito deles não é levar ninguém a Deus. O intuito deles é conseguir admiradores, seguidores para eles, usando o nome de Deus. Usam o nome de Deus para conseguirem adeptos da sua forma de crer, dos seus ensinamentos, para poderem devorá-los, tirar tudo que eles têm. São lobos vorazes no meio do povo, destruindo o rebanho, causando estrago grande no rebanho. Tem forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, porque são eles que fazem tudo, que determinam tudo. Um certo mau caráter desses, um desses bandidos que se titulam pastor, na televisão, dizendo: olha, outro dia eu tive que tomar uma atitude, porque só o nome de Jesus não foi suficiente para expulsar o demônio, não. Eu me revoltei, eu fui lá e... forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Está nos nossos dias, irmãos. Estamos cercados destes falsos mestres, desses lobos vorazes, que tem gente que ainda perde tempo abrindo a televisão para assistir esses programas imundos deles, distorcendo a palavra de Deus, prometendo o que a palavra de Deus não promete, iludindo as pessoas, destruindo a fé das pessoas, com um copo d'água em cima do rádio, em cima da televisão, para orar, para ungir, para poder tomar, para ficar curado. E tem gente fraco na fé, débil na fé, como diz Romanos capítulo 14, não recebeis os débeis da fé por conta de dúvidas, que ainda acham que se botar eu vou arriscar aqui, botar esse copo d'água, se não fizer mal, bem aqui não faz. E é verdade, se não fizer mal, bem aqui não faz mesmo. Se não fizer mal, bem aqui não faz mesmo. Não vai servir para nada, porque esses homens não têm poder para nada. Você sabe o que a Bíblia diz? Está alguém entre vós enfermos? Chama os presbíteros da igreja, faz uma oração, e a oração da fé salvará o enfermo. É chamar os presbíteros na casa, não é os pastores: venham aqui, venham hoje, você que está enfermo. Eu chamo os presbíteros na casa dele. Eles vão? Vão não. Se chamar para irem na casa, eles vão? Vão não. Porque eles querem que você vá lá, que é para arrancar o que você tem. São lobos devoradores.
Eles não têm nenhum propósito de levar ninguém a Deus. Eles querem que as pessoas fiquem presas a Ele, no sistema deles, no engodo deles, que é para poder estar extorquindo o povo. Quem tem interesse de levar alguém a Deus são aqueles que pregam a palavra de Deus com fidelidade, que mostram que o homem não é nada e que Deus é tudo, que mostra que o poder que eu tenho, você também tem, ou seja, poder nenhum, que o único poder está em Deus, que o poder da oração que eu faço é o mesmo poder da oração que você faz, que a minha oração não é mais ungida do que a sua, e nem a sua é mais ungida do que a minha, que não existe oração forte. A Bíblia manda nós orarmos uns pelos outros, sim, é bom que oremos, mas não que a minha oração seja mais forte que a sua, ou a sua seja mais fraca do que a minha, ou a sua seja mais forte do que a minha também. Mas eles ensinam que a oração deles é ungida, é forte. Se você vem e não tem fé, venha que eu creio por você, a minha fé por você. Bandidos, charlatães, falsos pastores, falsos mestres, que não são dignos de que se assista determinados programas destes homens ímpios, homens ímpios. O Edir Macedo vem em rede nacional dizer que apoia o aborto. Homem ímpio, é um homem ímpio, disfarçado de servo de Deus, disfarçado de pastor, disfarçado de que é alguém que está servindo a Deus. Como é que um homem vai em rede nacional dizer que é a favor do aborto? O chefe maior da Igreja Universal, do reino do diabo, porque não é do reino de Deus, é do reino do cão, é do reino do diabo, irmãos. É homem ímpio, que de vez em quando revela a sua impiedade. É como diz Judas, são homens ímpios, irmãos. Que negam, tem até forma de piedade, mas negam-lhe, entretanto, o poder. Interessante que eu nunca tinha observado, e assistindo o reverendo Hernandes Lopes, o reverendo Augusto Codemos, ele atentou para um detalhe que eu não tinha atentado. O Edir Macedo, ele é defeituoso de uma mão e usa óculos. É doente da vista e é defeituoso de uma mão. Cadê o poder deste homem curador, que diz que cura todo mundo e que se a pessoa não for curada é porque não tem fé? Então ele não tem fé, porque ele precisa de óculos para ler e tem um defeito na mão. Então ele é o primeiro a não ter fé. Você está vendo como é homem ímpio, dissimulado? Você está vendo como é homem, é lobo vestido de cordeiro? O único intuito é enganar as pessoas, é que as pessoas entrem no engodo deles para poder tirar o que as pessoas têm. A igreja precisa estar vigilante, a igreja precisa ser vigilante. Somos soldados chamados para batalhar pela fé, que uma vez por todas foi dada aos santos, e a igreja tem dormido, tem cochilado, não quer saber mais da doutrina, não vem mais para culto de doutrina, não vem mais para a escola dominical. E quando assiste um programa desses, rapaz, olha isso, homem, será realmente que o pastor falar essas coisas desse homem? Será que esse homem realmente, eu acho que ele é de Deus, eu acho que... Às vezes pode até ficar em dúvida com o que o pastor prega, fala aqui na igreja, porque não conhece a palavra, não conhece a verdade, não conhece a sã doutrina. A palavra de Deus é bem clara, eles estão disfarçados, são lobos devoradores, tem
tem jeito de piedade, mas nega o poder de Deus. A Bíblia mostra claramente quem são esses sujeitos, com quem encontra nós temos que ir e falar. Mas a igreja dormindo, deixa-se iludir por esses falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, charlatães, enganadores. Espero que você nunca tenha botado um copo com água para ficar ungida na frente de televisão nem em cima de rádio, por favor, né? Me poupe disso. Tá. Está doente? Quando o pastor sabe que alguém está doente, o que o pastor faz? Pede oração à igreja. O pastor mesmo ora em casa. O pastor vai na casa da pessoa e ora. Vai no hospital onde a pessoa está e ora. Não, pastor, eu sou muito fraco, a sua fezinha não dá. Aquele homem não, aquele homem da televisão, a fé dele é forte, pastor. A oração dele é tão bonita, é uma oração tão forte assim que a gente fica até emocionado com a oração dele. Lobos disfarçados de cordeiro, homens ímpios, enganadores. Deus não se impressiona com a oração de ninguém. Deus não se impressiona com a oração de ninguém, porque Deus olha o coração de cada um. Se você orar a Deus, Senhor, cura meu filho, para o modo de ele ficar bom, para o modo de essa doença deixar ele, se você orar assim e for com sinceridade, Deus atende. Deus não se pressiona com as palavras que você fala, porque antes que ela venha à língua, Deus já conhece todas. Deus não se pressiona com as palavras que você fala, porque antes que venha à língua, Ele já conhece todas. Então não tem esse negócio de oração forte, oração fraca, oração bonita, feia. Não existe. Oração é oração e acabou. Mas os falsos mestres pegam a fragilidade das ovelhas por não terem conhecimento e diz: vai ser forte, vai ser forte, oração forte, nós vamos fazer uma oração forte e Deus vai responder, vai ser assim tremendo. Vai ou não vai, pastor? Vai ser forte, pastor, vai ser forte. E a pessoa fica nessa ideia de que vai ser forte e vai ser forte. Aí fica, vai ser forte mesmo, vai ser forte. Irmãos, é necessário que se tenha conhecimento. Meu povo está sendo destruído porque não tem conhecimento. Errais por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. É isso que Judas está ensinando. É isso que Judas está falando. São homens ímpios, irmãos. Não vão se iludir com esses homens não, que são homens ímpios. Vocês estão iludidos com esses homens aí, com um ar de piedade, mas negam até o poder de Deus. São homens ímpios que estão aí, querendo enganar vocês. Não são convertidos não são servos de Deus não tem nada com Deus, tem com o diabo, tem com Satanás, porque eles são ímpios, são filhos do demônio. São homens ímpios. Homens ímpios, na forma de pensar e de agir. Eles têm vida de ímpio, irmãos. Que Deus, irmãos, tenha misericórdia de nós e nos ajude para que nós possamos, como soldados vigilantes, estarmos alertas e sabermos quem é o inimigo. Quem é o inimigo? Certos indivíduos que se infiltraram secretamente na igreja, dissimuladamente. O que é que nós temos que defender? O versículo 3 diz: a fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Quem deve defender isto? Todos os que são chamados e amados de Deus e guardados em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude, irmãos, para que nós possamos ficar alertas.